Muito bem, olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Estamos começando o nosso Portalcast Comunidade. É o portal para falar sobre a comunidade, para falar sobre eventos que acontecem aqui em Maravilha e região. Portal NDA no YouTube, no Instagram e no Facebook. Se inscreva, siga, enfim, compartilhe o nosso conteúdo. Hoje eu tenho a presença aqui nos estúdios do Portal NDA para este podcast, Portalcast Comunidade, a Fabiane Gialdi e também Andréa Segalin. Daqui a pouquinho elas vão falar que cada uma faz, enfim, né? Vão se apresentar, né? Mas o assunto principal no dia de hoje é o GEAMA e uma palestra que o GEAMA, que é o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Maravilha, está realizando. E o Portal NDA dando esse apoio aqui na divulgação também desse evento, enfim, na divulgação, na apresentação, para quem não conhece ainda o GEAMA, trabalho que faz, enfim, quem é esse grupo? Vamos começar então com elas, né? Começando a conversa aqui, né? Começando a conversa com a Andréa Segalin e também a Fabiane. Fabiane, se apresente para nós, fique à vontade aqui nesse lindo dia aqui no Portal NDA. Bom dia, Neucir, bom dia a todos que nos assistem, nos escutam, né? Então, eu sou a Fabiane Gialdi, eu sou psicóloga, trabalho aqui em Maravilha há aproximadamente 28 anos, quase 29 anos, e sou uma voluntária do GEAMA, né? Uma estudiosa e apoiadora, né? Uma entusiasta da causa da adoção, e por esse motivo que a gente está participando do grupo. A senhora é psicóloga, tem consultório próprio, trabalha em instituição pública, como que é para o atendimento da senhora? Dentre as atividades que eu desenvolvo no momento, eu sou credenciada do Detran, então, aqui de Santa Catarina, já há quase 17, 18 anos, né, fazendo as avaliações psicológicas, então, né, para as pessoas que vão obter a Carteira Nacional de Habilitação. Eu tenho consultório, né, há 28 anos já, quase 29, onde eu presto, né, atendimentos a famílias, casais, pessoas, né, que me procuram. E também sou credenciada no Tribunal de Justiça, já também acho que mais de 10 anos, onde eu faço avaliações, incluindo, inclusive, a área da adoção. Tá legal, né? É só o começo do nosso bate-papo aqui. Agora eu quero conversar com a Andréa Segalin, ela que também aí trabalha junto ao Fórum, né? Aqui de Maravilha. Andréa, seja bem-vinda, aqui no nosso podcast Portalcast Comunidade. Se apresente, por favor, para depois a gente começar aí a falar sobre o GEAMA, histórico do GEAMA e tudo mais. Bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade, né? Que honra estarmos aqui e parabenizando o teu trabalho, né, Neucir, assim, Obrigado. De ter esse veio, né, essa inspiração junto com a comunidade para estar divulgando, né, boas atividades, boas ações, né, junto à comunidade. Então, eu sou servidora pública estadual, né, trabalho aqui no Fórum de Maravilha como assistente social judiciária, né? E no grupo de adoção eu sou voluntária também, né? Embora é um tema muito afeto à minha área, né? Porque daí dentro do judiciário eu atuo diretamente com a habilitação de pretendentes à adoção. As pessoas que têm interesse em adotar, elas procuram o judiciário para fazer esse cadastramento, essa habilitação. E também atuo com a infância e juventude que se encontra em acolhimento, né? Que é um serviço excepcional, especializado, né, quando demanda uma medida de proteção da criança e adolescente e ela acaba sendo afastada da sua família natural. E também atuo na questão da adoção efetivamente, né, quando em algumas situações, infelizmente, a criança não pode voltar para sua família natural e ela é colocada, então, disponível à adoção.
e se efetiva, né, por outro lado, uma grande alegria para aquelas pessoas que pretendem adotar, né? Então, a gente trabalha também nesses processos, né, procedimentos da infância e família relacionados a essa área. Então, estamos aí para conversar um pouquinho sobre esse campo, esse tema, né, que envolve família, né, de um modo geral, né, de uma forma um pouco diferente, mas família, né? É disso certo. Que a gente vai estar conversando aqui. Beleza, então, né? Isso aí, então, vamos conversar com certeza aí, um assunto bastante importante para todos aí. Fiquem ligados que, com certeza, a gente vai extrair das duas aqui bastante informação, bastante esclarecimento. E começando, então, um histórico aí do GEAMA, o que é o GEAMA, ao menos o que significa. Eu já falei antes, né, que é o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção aqui de Maravilha, né? Mas, enfim, como que nasceu, há quanto tempo tem, os integrantes, enfim, vamos aí passar um resumo do GEAMA, como tudo começou. Fiquem à vontade. O grupo começou em torno de 11 para 12 anos atrás, né? E partiu do interesse de algumas pessoas que objetivavam realmente assim, estudar, né, sobre a adoção e, de uma certa forma, também apoiar, né, as pessoas que pretendiam, né, adotar ou que já tinham adotado, né, os seus filhos, no intuito de ajudar em todo esse processo, né, parental, que é munido de muitos desafios, né? Eu acho que ter filhos, independente deles serem biológicos ou adotivos, né, nos traz muitos desafios e que né, a gente tinha esse objetivo de realmente estar nos unindo e ajudando nesse processo para que ele fosse, né, de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais com informações que realmente nos ajudassem e que também ajudasse a comunidade, a própria sociedade a ter informações, né? A adoção, ela sempre foi permeada de muitos preconceitos, né? E eu acho que o fato da gente poder levar essas informações, ter acesso a informações sérias, né, também está fazendo com que o grupo se mobilize no intuito de estar ajudando a própria comunidade, a própria sociedade, as pessoas a terem informações sérias, né, e sem tantos preconceitos que envolvem a adoção. A senhora falou de preconceito, me permite. Como que foi o começo? A senhora está desde o começo, como que foi o começo do grupo para estar tocando num assunto tão delicado, né? Lá no comecinho, a aceitação disso da comunidade, das famílias, enfim. Tanto eu quanto a Andréa. A Andréa também está desde o começo, na verdade, pelo fato dela ser servidora pública, né, ali do fórum, inclusive ela que esteve junto, né, desde o início. E ele começou, né, com pouquíssimas pessoas, né, Andréia, né, lá numa salinha, inclusive na sala de audiências do fórum, que nos cedeu, inclusive, gentilmente, o juiz autorizou com que a gente, né, pudesse estar se reunindo, né, naquele espaço, naquele ambiente, para justamente a gente começar a sonhar, planejar, né, e que desenvolver as ações que a gente poderia estar fazendo entre o grupo, né? Primeiramente, acho que assim, para que a gente pudesse realmente estar trazendo, inclusive, algumas pessoas. Eu fui, na época, inclusive, uma das convidadas, né, que o grupo pediu para que eu fosse, inclusive, falar um pouquinho sobre esses preconceitos que envolvem a adoção. E, além do grupo, com o tempo, com a estruturação, né, a gente também passou, além de estar desenvolvendo atividades internas, né, que ajudassem e estimulassem o grupo a levar essas informações para a comunidade, para a sociedade que a gente vive, né? E, inclusive, é esse um dos objetivos que a gente está promovendo a palestra agora do dia 4. Dia 4, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a palestra também. Mas, Andréa, aproveitando o gancho
que a Fabiana falou aqui, tocar um pouquinho no teu trabalho, junto ao fórum. Como que é esta situação da adoção, processos, enfim, né? Como que se dá isso? Então, a adoção é uma forma de você ter filhos, né? Constituídos por uma organização, um vínculo jurídico, né? Mas principalmente afetivo, né? E uma disponibilidade, né? De alguém tornar-se pai, tornar-se mãe de uma criança que não nasceu de você, né? Ou um adolescente, independente da idade, né? E que se tornou disponível à adoção. Como que acontece isso, na verdade, né? Quando uma criança, um adolescente enfrenta situações, às vezes, de violação de direitos muito graves, e isso ocorre no seio da sua família, da característica da sua família, existe uma medida de proteção que ela é muito excepcional, que seria a retirada dessa família natural, onde ela é colocada numa situação de acolhimento, que a gente fala, né? Que pode ser o que se chamava antigamente de abrigos, orfanatos, que não existem mais. Né? Hoje a gente fala em acolhimento familiar, né? Ou institucional. Aqui na nossa comarca, que são 6 municípios, a gente não tem institucional, são famílias acolhedoras. Então, essa criança acaba sendo, por uma violação de direito muito severa, colocada nessa família cuidadora, né? Paga pelo município, né? Para cuidar temporariamente nessa medida de proteção. Durante um tempo estabelecido, avaliado trimestralmente, muito rigorosamente, né? Porque a gente precisa trabalhar com um tempo muito rápido, no sentido de que essa criança possa voltar para sua família natural. A lei prioriza o retorno à família natural ou extensa, família biológica. Então, imagine assim, que se tem uma violação de direito, se existe uma falha dentro daqueles adultos que cuidam dessa criança, é feito um trabalho para identificar aonde que está a falha, aonde estão as fragilidades, e feito um encaminhamento, um trabalho de que essa família, então, se reorganize mais funcional, mais saudavelmente, né, mais assertivamente, e possa, assim, corrigindo essa vulnerabilidade, ter de volta o seu filho, né? Porém, em alguns casos, infelizmente, né, ocorre de não poder retornar esta criança para a família natural, que é quando acontece, então, por meio de uma ação judicial, a destituição do poder familiar destes pais em relação a essa criança. E se essa ação resulta numa sentença julgada, então, procedente, acaba que a criança precisa de uma nova família, que a gente fala. Então, são casos bastante excepcionais que a gente trabalha, porque é dever de todos os operadores do direito, das políticas públicas, fazer com que a família consiga prover e cuidar dos seus filhos. Porém, em casos que isso não é possível, ocorre a destituição e a criança ou adolescente é colocado em adoção, né? É um trabalho bastante árduo, né? A tentativa de voltar à família natural, né? A primeira questão, o primeiro passo é o retorno à família natural, né? Depois, então, aí que se dá outros processos, mas assim, são processos bastante trabalhosos, pelo que dá para perceber, porque vai desde assistência social, desde psicológico, o preparo da criança, né? Não é bem assim também, talvez a criança no leito da família natural, na família biológica, não está recebendo aquela atenção necessária, mas é a família dela, quem sabe aí ela goste da família mesmo não sendo bem tratada. E ela vai ter que passar por todo um processo, talvez, de convencimento psicológico, social, para ser adotada, né? A gente coloca que realmente, isso. Do ponto de vista da criança, né, Andréia, ou do adolescente, sempre, né, se ele puder, claro que ele vai escolher a sua família biológica, mesmo com todas essas imperfeições ou falhas, que isso faz parte da nossa condição, né, humana. Mas
ela realmente nessa retirada, realmente não é por uma vontade, por uma escolha dela, né? São pelos adultos e pelas instituições, né, que deveriam resguardar, né, os seus direitos, a sua funcionalidade, a sua saúde, né, digamos assim, enquanto núcleo familiar, mas podem acontecer falhas, e aí sim, essa decisão é tomada, né, em prol dessas são tomadas pelas instituições ou pelos núcleos ali que acompanham essas famílias, né, no intuito de proteger a criança e o adolescente, de resguardar os seus direitos. Mas realmente não é por uma escolha dela, né? Com certeza, eu acho que se ela pudesse, né, com certeza ela escolheria, e tem sim um afeto, um amor por essas pessoas, né? Mas no sentido de realmente resguardar talvez esses direitos, né, dela, é que há essa retirada. Eu falo que é uma das matérias que eu trabalho assim, mais sensíveis e altamente complexas, porque passa por nós assim, auxiliares da justiça, os operadores do direito, né, Ministério Público, juiz da infância, as decisões sobre o rumo de uma vida, né? E eu falo muito assim que eu vejo adoções bem-sucedidas, nesses casos excepcionais, então, quando a família, né, enfim, a criança sai da sua família natural, eu vejo que o sucesso para que aconteça a colocação da criança numa nova família, que é por adoção, eu vejo que há um sucesso quando a família que adota compreende que esse filho que não nasceu dele tem essa história anterior que tem que ser respeitada, que é amplamente e fundamentalmente preciosa, porque é dali que saiu essa vida que chegou a eles, né? E eu vejo que um filho por adoção, ele é feito dessas duas partes. Para ele se sentir completo, ele tem que estar pleno, integrado nessas duas partes, que é a família que o concebeu e até onde ele esteve ali, compreendendo, sim, esse movimento que você está trazendo, que, sim, é preciso todo um trabalho psicológico, né, para que a criança compreenda os motivos dela não poder, às vezes, retornar à sua família natural, e a criança estar, então, motivada e aberta para uma nova família, e, a partir dali, estar livre, plena, para viver o segmento da sua vida nessa família por adoção. Eu acredito muito numa adoção bem-sucedida, quando, enfim, futuros pais compreendem esses dois lados desse filho, né? E a questão, Andréia, Fabiana, a questão da idade da criança, hoje em dia, enfim, né? Eu tenho um entendimento assim que as famílias elas preferem novos, crianças novas com menos de 1 ano, bebês. Só que aí está o problema, né? A criança vai crescendo, não tem adoção, vai ganhando idade, 4 anos, 5 anos, e cada vez fica mais difícil, né? É isso que acontece? É mais ou menos isso. Tanto que a gente coloca que realmente o grande número, né, de crianças que ainda estão acolhidas se dá justamente por essa incompatibilidade entre a idade, né, biológica, cronológica, né, dessas crianças, e o perfil que as famílias optam no momento da adoção, né? O judiciário ele permite, né, com que no momento do cadastro, né, a Andréia até pode corroborar essas informações e trazer até talvez algumas informações a mais, mas justamente pela família biológica, né, natural, não ter conseguido manter essa criança e esse adolescente no seu núcleo, né, então assim, houve uma falha, não é só da família, né? É uma falha geral. O Estado, a sociedade e a própria família, o seu núcleo, realmente falhou em algum momento, em algum ponto, e essa criança ou esse adolescente teve que ser retirado. E por ter ocorrido essa falha, é que realmente o judiciário, então, permite também com que as pessoas, né, porque não são só casais,
né, que podem estar adotando essas crianças, que podem estar se habilitando. Então, como houve uma primeira falha, o que o Estado quer é minimizar, talvez até o risco de haver novas falhas. Então, a pessoa ou a família, o casal que se dispõe a adotar, eles podem, dentro do perfil, escolher algo, né, que biologicamente eles não teriam essa possibilidade, justamente para que talvez ocorra há uma probabilidade maior justamente de sucesso, né, nesse processo. A questão da idade é justamente o que e acho que é aí que entra um dos preconceitos, né, que existe, porque há uma crença de que quanto menor a idade, menos convivência talvez realmente teve menos com passado. Essa família, menos passado. E aí há uma crença de que, então, quanto mais tempo, né, quanto mais novo for, mais parecido, né, com a gente vai ser. E isso a gente sabe que, claro que esse passado ele tem que ser respeitado, ele tem que ser reconhecido e ele tem que ser valorizado, independente de quanto tempo aconteceu, se for com pouca idade ou se for adolescente, né? A criança ela não tem culpa desta vida que ela teve antes dela ir para a nova família. Agora, o que a gente tem que é reconhecer isso, valorizar, honrar e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade para que se crie novas vivências a partir dali. Andréia, no sistema de adoção, que nem a Fabiana estava falando agora aqui, as características, as famílias, de certa forma, podem até escolher, né? Mas, assim, a cor da pele, o cabelo, enfim, existe esse crivo aí, as famílias, quem está interessado, quem está na lista para adoção, se leva a fazer essas escolhas assim? Então, quem se habilita para adotar, né, quem procura fazer essa habilitação para ser pretendente, eu procuro falar assim que é um cadastro de boas famílias disponíveis, né? Caso ocorra de alguma criança, adolescente ficar sem família, a gente ter esse cadastro de famílias aptas. Porque ninguém está ali garantindo para as pessoas que se habilitam que eles vão ter seu filho por adoção, né? Isso a gente não sabe, a gente trabalha sempre com a perspectiva superior do interesse da criança. Então, todos nós, operadores, tentando com que ela permaneça no seu núcleo natural, não sendo possível, nós precisamos ter esta família de colocação, então, em adoção, né? E essas famílias, elas passam por um percurso todo de preparação. Isso envolve avaliação social, avaliação psicológica, curso de pretendente, onde as pessoas vão estar estudando sobre os aspectos que envolvem a adoção, né? Tanto jurídicos, psicológicos, sociais, de onde vem esse filho por adoção que eu espero, qual história anterior ele passou, para que ele tenha uma segurança dessa decisão da adoção, né? Então, a sua pergunta era no sentido do perfil? O perfil da criança, né? Então, passado todo esse percurso que o pretendente faz desse curso, dessa avaliação, ao final, ele tem alguns critérios, porque é um sistema computacional que vai estar localizando para determinada criança com tal idade, ou se tem grupo de irmãos ou não, ou se tem problema de saúde ou não, a gente joga no sistema essa criança apta, ela vai estar identificando por um sistema computacional todas as famílias que aceitam aquele perfil. Então, existe um perfil que não é que a família impõe, mas para que a gente possa, de um modo muito imparcial, localizar essa família adequada para essa criança, o sistema buscar essa família. Então, ele vai buscar por ordem de antiguidade na colocação no cadastro, né, logicamente, mas uma família que já está predisposta àquele perfil. Sim. Qual o perfil que ela opta, então? Ela é, sim, chamada a opinar como ela se sente, se ela quer classificar ou não. Quanto ao gênero, né, se é feminino ou masculino, quanto à raça, né?
quanto à questão da idade, quanto à questão de ter irmãos ou não, ou apenas um filho, quanto à questão também de ter algum problema de saúde ou não. Então, são critérios mesmo que o próprio sistema de cadastro pede. Hoje a gente fala de uma conta que não fecha, porque realmente a gente tem 6 vezes mais pretendentes aguardando adoção do que crianças em acolhimento. Mas aí a gente vê matérias, né, que são publicadas dizendo tantas crianças e adolescentes vivem em abrigos. Mas quem está nos abrigos aguardando? São crianças e adolescentes com perfil de difícil colocação em adoção. O que é isso? Grupos de irmãos, adolescentes, crianças ou adolescentes com problemas de saúde. Então, acaba que eles não puderam retornar para a família natural porque não houve uma possibilidade de estar garantidos os seus direitos lá na família natural, tampouco estão conseguindo obter a sua família por adoção. E é nisso que entra também o trabalho dos grupos de apoio à adoção, porque aí o GEAMA, que é o Grupo de Apoio à Adoção de Maravilha, que já existe há mais de 10 anos, ele está integrado a um movimento nacional que é a Associação Nacional da Adoção. Andréa, me permita agora, eu já tinha pensado em fazer isso porque a gente deu uma volta no assunto aqui, né? Muito amplo. Deu uma volta ampla aqui no assunto, mas não deixa de ser importante também, né? Para a gente ir abrindo o caminho. Agora eu queria saber, você tocou no assunto já, GEAMA. Onde que o GEAMA entra dentro dessa volta que a gente deu? Então, né, o GEAMA é uma organização da sociedade civil, né? Assim como tantos outros grupos que existem, o foco dele é trabalhar o direito à convivência familiar de toda criança ou adolescente. O foco dele, e aí numa perspectiva da adoção como uma família legítima, e que essa adoção aconteça de forma segura, de forma consciente, nessa linha de como a Fabi trouxe antes, de a gente, se for uma família por adoção, que não ocorra novas violações lá dentro desse contexto familiar onde a criança adolescente é colocada. Então, assim, como ele está vinculado à Associação Nacional dos Grupos de Apoio, que é a ANGAAD, a gente tem pelo Brasil afora diversas frentes de atuação de acordo com a característica de cada grupo. Então, a gente vê grupos, por exemplo, trabalhando com preparação de pretendente à adoção, né? Não é o nosso caso. O nosso caso, em relação a pretendentes à adoção, a gente diz, convida que ele é um grupo aberto. Você entra lá a qualquer tempo, faz as reuniões. Geralmente a gente está se reunindo a cada 2 meses para fazer estudos, trocas de experiências, conversas, discussões, traz temas, né, traz pessoas para dialogar sobre isso. É uma oportunidade, de certa forma, também de fazer com que as pessoas pretendentes à adoção em Maravilha também estejam estudando. Sim. Embora não é o grupo de adoção que é responsável pela preparação dos pretendentes, que isso está em cargo do judiciário, no caso aqui de Maravilha, enfim, da nossa região, de uma forma em geral. Mas há grupos que trabalham, que assumem esse curso preparatório. Sim. O nosso grupo está mais nessa troca de experiências, reuniões de estudo e a sensibilização e conscientização da comunidade. Por isso que é feito tradicionalmente eventos como a palestra que a gente vai ter, né? Normalmente no formato de palestras, oficinas, tanto para profissionais quanto para a comunidade em geral. Não sei se a Fabi lembra de mais alguma atividade assim que é o nosso foco daí dentro do grupo da adoção que queira complementar. A gente tem alguns projetos, que nem, por exemplo, na questão, agora, como o grupo está organizado, né? Nós conseguimos, inclusive, desenvolver projetos para angariar fundos, né? Recursos financeiros, onde a gente já conseguiu, por exemplo, por algumas vezes, né, Andréia, assim, comprar livros sobre a temática, por exemplo, da adoção, né, para distribuir para as bibliotecas das nossas escolas, aqui do nosso município, no intuito de que fazer com que tanto as crianças quanto os professores, né, tenham um olhar sobre essa criança ou sobre esse adolescente, que ele vai, ao mesmo tempo que ele vai estar lá na família acolhedora, mas essa criança, esse adolescente vai ter que ir para a escola, vai participar, às vezes, de oficinas, de grupos, de cursos, e que a própria comunidade consiga ter um acolhimento sobre eles, sem
preconceitos. É a inclusão que ela precisa ter. Exatamente. Mesmo não sendo adotada, né, André, Fabiano, ela precisa dessa inclusão, porque na medida que ela é adotada, ela vai ter que seguir uma vida social. Exatamente. A gente teve uma época que na nossa comarca a gente teve em torno de 9, 10 adolescentes que estavam com um período de longa permanência em acolhimento, não tiveram oportunidade de serem adotados, não podiam retornar para suas famílias naturais, e o grupo de apoio encampou, junto com o serviço do município, o judiciário, em parceria, a busca e identificação de famílias afetivas para apadrinhamento. Então, esses meninos tinham convivência além do acolhimento com essas famílias afetivas de padrinhos. E que, inclusive, assim, a gente tem histórias muito bonitas assim, de encaminhamento depois desse meninos e meninas aos 18 anos, a partir da maioridade, quando eles têm que se desligar do vínculo do acolhimento, encaminhando, né, para oportunidades de trabalho, para a sua moradia autônoma, cursos, enfim. Então, também é um dos projetos que o grupo teve. Atualmente, agora a gente não tem adolescente em apadrinhamento, né? Mas outras frentes de apadrinhamento a nossa comunidade tem, com serviços, às vezes, né? Serviço odontológico, serviço de cabeleireiro, serviços de cursos, enfim. Oportunidades onde o grupo também está aí encampando, motivando que a comunidade se envolva com esses direitos, né, essas oportunidades de desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Há tempos atrás, tinha a casa de apoio. Ainda existe? Não tem mais casa de apoio. Não. Hoje, na verdade, que a que eu casa... lembro ainda, que inclusive quando estava tanto no Novo Oeste quanto no WH3, a gente fez várias matérias sobre casa de apoio, local, enfim, né? Quantos jovens tinha lá. O que aconteceu com isso? Na verdade, esse acolhimento institucional se chamava, né? Ele existiu porque há alguns anos atrás a gente teve uma demanda bastante alta. Quando eu iniciei trabalhando aqui, chegou a ter 38 crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que é o afastamento da sua família natural. Sim. E aí nós tínhamos muito poucas famílias disponíveis para ser família acolhedora, porque o ideal, a família acolhedora deveria cuidar de apenas uma criança ou grupo de irmãos. E aí, para dar conta de todo esse número, a gente teria que ter muitas famílias vinculadas ao serviço de família acolhedora, e não tinha. Então, assim, com o tempo, a gente conseguiu ir fazendo os devidos encaminhamentos, equipes técnicas trabalhando muito ativas, né? E a gente conseguiu, com muito esforço, diminuir esse índice, né? Para diminuir esse índice de crianças afastadas de suas famílias, a gente precisa melhorar políticas públicas, enfim, de atenção às famílias, né? Porque, como bem a Fábio falou, isso não é só... a gente não está aqui condenando comportamentos particulares de pai e de mãe. Esses pais, com suas vulnerabilidades, muitas vezes são afetados por todo um contexto socioeconômico, de desemprego, dependência química, que compromete a responsabilidade parental. Então, assim, esse acolhimento ele existiu por conta de uma grande demanda. Quando diminuiu essa demanda, seguindo até os preceitos de estudos, a gente optou por fechar, né, essa instituição, porque se entende que o cuidado de uma criança e adolescente numa família acolhedora é muito mais afetivo, é muito mais personalizado do que nessa modalidade institucional onde a gente trabalha com tutores, cuidadores com troca de turnos, é muito menos afetivo, embora muito eficaz também o desempenho qualificado, mas a gente opta por família acolhedora. Mesmo que ela está afastada, né, família, temporariamente, né, da sua família biológica, né, ou natural, mas ela está tendo um período de convivência com uma outra família, né, que está cuidando dela até que os direcionamentos, os encaminhamentos sejam feitos com todo o amor, o carinho e a atenção que ela merece. Então, é uma família, né, que se dispõe a cuidar como se fossem, né, talvez
né, eu vou usar um termo, um tio, né, uma tia. Então, é alguém que E o realmente apego? está trabalhando. Sim, ele existe, né, justamente por conta do afeto, né, que existe dentro desse trabalho. Mas, dentro do serviço de acolhimento, é feito todo um trabalho, tanto com as famílias acolhedoras, como com as crianças, no intuito de mostrar e fazer e dar para elas esse entendimento de que realmente essa permanência é temporária. Né? E que sim, claro que tem que ter o apego no sentido de cuidar, né, e de zelar pelo bem-estar dessas crianças, mas o entendimento, daí que a gente fala que daí então é um desapego no sentido de entender que realmente isso é temporário. Tanto para a família quanto para a criança ou né? adolescente. É dos dois lados. É né? dos dois lados. Vale um podcast aí, porque na região, Vale. na região toda, como os preceitos indicam que o adequado para essa situação é família acolhedora, nós estamos na região toda muito carente de identificar famílias disponíveis para esse serviço. Então, inclusive a prefeitura tem um edital aberto, né? Sim. Onde as famílias interessadas em desempenhar este trabalho de guardião temporário possam estar buscando o setor de assistência social municipal, indicando seu nome, que vai passar por uma triagem, por toda uma capacitação, uma formação, e se habilitado vai estar disponível para desempenhar esse serviço. Hoje, Maravilha tem quantas famílias acolhedoras? Tem como saber? Em número, exatamente eu não sei, mas em torno de 9 ou 10, isso é muito pouco. É pouco, né? Muito pouco para a demanda, assim. E a comarca em si, né, os municípios da região também têm bastante dificuldade de encontrar famílias disponíveis, né? Maravilha, que é uma cidade maior, já é difícil, as cidades menores é mais difícil ainda. Enfim, né? Vamos partir agora para a palestra. Vamos falar sobre a palestra, dia 4, então, até para quem está assistindo aí no seu terminal eletrônico, né? No seu celular, na sua TV, enfim, já está vendo na tela a arte, a organização ANGAD, GEAMA, a palestra Criar e Educar, com Edenilza Gobo. É isso, né? A parentalidade em tempos de mudança e os desafios da convivência familiar. Dia 4 de setembro, 19 horas, na Câmara Municipal de Maravilha. É isso aí, então. Tá feito o convite, mas vocês é quem vão falar mais sobre o evento. Então, como que foi organizado tudo isso? Né, o evento, então, é uma das atividades, né? O GEAMA já tem por tradição, né, trazer palestrantes, né, de renome que tem uma prática já consolidada, né, dentro da área, não só da adoção, né, mas na questão da parentalidade, né, da convivência familiar. E é uma atividade que a gente traz justamente para ofertar ao nosso público, à nossa população aqui do município e região, informações, né, sobre o tema que nos provoquem reflexões, entendimentos, que nos ajudem nos desafios que é a convivência familiar. Essa palestra é gratuita, né? A única coisa que a gente pede realmente é a confirmação da presença através do número, né, do WhatsApp que está ali na arte, porque como a palestra vai ser na Câmara de Vereadores daqui de Maravilha, a gente tem uma limitação realmente na questão de espaço, mas a entrada é gratuita e tá todo mundo convidado. A Edenilza é uma pessoa, né, que já tem uma prática, né, bastante longa, né, dentro dessa área, e eu acho que vale a pena. Tá certo. Tá aparecendo na tela agora, né? Aí o convite também com o número de WhatsApp. Mas pode ficar à vontade aí também, Andréia, para falar sobre. Edenilza né, nossa pesquisadora, professora universitária, advogada na área da família, atuante na área da infância e juventude. Então, somos muito honrados dela ter aceitado esse convite de estar conosco.
Ela já colaborou conosco também na capacitação na época dos padrinhos, né? Do programa de apadrinhamento. E agora ela retorna conosco, né? Fazendo essa provocação, essa reflexão, nos trazendo conhecimento dentro do direito de família, infância, né? Pensando a parentalidade, né? Que é o que é ser pai, ser mãe e os desafios nesse contexto atual. Desafio com as influências tecnológicas, desafios sobre diferentes perspectivas, né? De crenças, né? De como se educava, como se educa. Muitas questões hoje das relações complexas, né? A gente percebe muitas questões envolvendo violências, violação de direitos. Então, o que é criar e educar, né? E o grupo de apoio, assim, se desafiou a trazer, porque, assim, quando a gente fala em adoção, a adoção não é separado, a adoção é ser família, né? É uma modalidade de ser família. Então, é para que estejamos todos juntos pensando, né? Educadores, pais, enfim, pensando esse desafio da educação no tempo atual. Então, estamos aí com grande expectativa de que a nossa comunidade esteja presente, né? Por isso envolvemos convites na área da educação, escolas, né? E de modo em geral que a comunidade, né, que se sinta então sensibilizada de estar pensando esse tema tão importante, né, que é o desenvolvimento, a educação dos nossos filhos e filhas. Legal, a conversa fluiu, né? Conversa aí muito importante para a sociedade, enfim, para a comunidade aqui no Portal Cast Comunidade nesta edição. Primeira edição do Portal Cast Comunidade, vai ter outras também, sempre aqui no Portal NDA, no YouTube, primeiramente no YouTube, depois nas outras redes sociais. Então, se inscreva, clique lá no sininho, né? Que aí quando a gente postar aí ou entrar ao vivo, vão receber a notificação. Obrigado por vocês estarem aqui, aceitaram o nosso pedido, o nosso convite também, e o portal está sempre à disposição também do GEAMA aí na divulgação também, inclusive está no Instagram, a arte também já foi postado, está lá também, né, no Facebook também, né? Fabiane, obrigado. André, também obrigado, ficam à vontade agora. Nós que agradecemos, Neucídio. Se a conversa fluiu, né, isso só demonstra a importância, né, realmente da gente estar conversando, né, de uma forma muito aberta sobre os desafios realmente que é constituir família, né, ter filhos. E eu acho que quando a gente tem o apoio, né, realmente de profissionais como você que abrem o seu espaço para que a gente possa estar levando essas informações e ao mesmo tempo aprendendo sobre isso, é muito importante. Então, muito obrigada. Tá certo. A gente que agradece também, né? Agora, Andréia, bom trabalho para ti lá no social, e também para a senhora, né? Na tua profissão aí também. Um bom trabalho aí para todo mundo. E para ti também lá no fórum, né? Aí no teu setor. Então, Neucídio, muito obrigada, né, pela oportunidade. Parabéns por ter esse olhar sensível com as causas da nossa comunidade, né? E que essa nossa conversa possa chegar, né, a mais pessoas, né? Deixando desde já o convite, então, para participar da palestra no dia 4, à noite, às 19 horas, né? E também, né, das atividades do grupo da adoção, né? Isso. Que tem um grupo ativo de WhatsApp, tem as reuniões bimestrais lá na sede da Câmara Júnior. Tem algum WhatsApp que possa ser falado? A gente tem um grupo ativo, né, que a gente pode estar incluindo as pessoas interessadas, né, podem estar buscando. Tem as nossas redes sociais também. Podem né, falar no Facebook, no Instagram. Andréia, eu não tenho Instagram, então não vou saber falar o Instagram do GEAMA. Mas ele está ativo nas redes sociais, a gente convida as procura lá por GEAMA. Isso. Com 2A? Com 2As. É com 2A, né? É com 2As. É 2As. 2As, GEAMA. Agora já que puxamos esse assunto aí, porque até pouco tempo atrás era um A só, né?
Agora o pessoal pode até pedir, mas GEAMA, Grupo de Apoio, Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Maravilha, mas por que 2A? Né? Isso acabou vindo até de uma orientação da própria ANGAAD, que é com 2 As, no caso, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E pelo fato do GEAMA ser integrante da ANGAAD, então foi repassada a orientação para que todos os grupos de apoio à adoção dos municípios adotassem os 2 As também, e que de uma certa forma é o correto, que é Grupo de Estudos e Apoio à Adoção. Aí no caso o MAC é de Maravilha. Certinho então, né? Então, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, atenderem o nosso chamado, o nosso convite para estar divulgando também sobre essa palestra, que eu vou deixar agora, depois de eu me despedir aqui, né? Agradecendo a sua sintonia, a sua audiência. Curta, compartilhe no YouTube, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima oportunidade.